E aí galera que assistiu outro canal, professor Eliana Emerson na área, boa tarde, sexto ano, tudo bem com vocês? Fiquei muito feliz semana passada de poder conhecer vários alunos que eu não conhecia, porque eles não participam das aulas online, enviam pouquíssimas atividades, então foi uma semana muito boa. Tem uma parte ainda, né, que eu ainda não conheço, tem uma galera aí que ficou em casa que eu ainda não conheço e vou conhecer na próxima semana. Mas hoje, aula online para todo mundo. Eu vou falar um pouquinho sobre o que nós fizemos, sobre o que aconteceu, vou te mandar aqui os arquivos, os links, tudo que você precisa saber, beleza? Então, nós iniciamos o PET na semana 3, nós fizemos aula segunda, terça e quarta, o PET 3, semana 3, depois quarta e quinta nós finalizamos a semana 4. Hoje nós vamos começar a semana 5, beleza? E o link que eu vou te mandar, o link lá, o formulário, você vai me mandar foto dessas atividades que você fez no caderno, para você não precisar copiar de novo aquelas atividades que você copiou dentro de sala, e também para quem está fazendo o PET impresso, pode me mandar foto através do formulário, beleza? Lá no formulário, preste atenção, coloca um e-mail qualquer, pode ser seu, do seu pai, da sua mãe, qualquer e-mail. O único cuidado é que você tem que selecionar a sua turma e o seu nome, isso tem que estar certinho para você não mandar atividade em nome de outra pessoa vai ganhar ponto no seu lugar. Um outro detalhe também que eu indico muito é você pegar, antes de tirar a foto da página do caderno, escreve seu nome no cantinho, coloca assim, sexto B, nome, Arthur, por exemplo. Vai lá e escreve o nome, para a hora que você mandar a foto também tem lá na folha, tem seu nome, para não confundir, para não se perder, tá joia? Então toma cuidado com isso, faça as atividades no caderno, fotografe e depois me manda a foto através do formulário. Então nós estamos chegando na quinta semana já, você tem que me mandar foto de todas elas. Se por acaso você não conseguir através do formulário, você me manda via Telegram diretamente para mim, beleza? Não precisa ser no grupo, é diretamente para mim. Manda lá foto, não esquece de colocar seu nome. Algumas pessoas utilizam o celular da mãe e do pai, então o número que está lá no Telegram é o número do pai e da mãe. Então assim, coloca o seu nome, fala assim, professor, eu sou aluno tal, de tal turma, essas são minhas atividades, e manda para mim, beleza? Para quem está mandando no formulário, que é mais legal, seu nome já está lá. Se por acaso o seu nome não estiver na lista, fala comigo, manda mensagem para mim, fala, professor, eu sou aluno do sexto B, meu nome não está na lista do sexto B, para eu acrescentar seu número lá, beleza? Talvez você tenha acabado de chegar, fez matrícula, então eu preciso acrescentar o seu nome na lista. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre geometria, beleza? Vamos falar sobre quadriláteros, triângulos, uma matéria fácil, mas tem muita coisa para decorar. Quem assistiu a aula presencial, nós falamos sobre geometria também, falamos sobre ponto, reta, espaço, plano e sobre ângulos. Hoje a gente continua toda essa conjectura, falando de retas, pontos, nós vamos começar a formar polígonos. Então, na aula de hoje a gente trata um pouquinho de polígonos, beleza? Vamos lá na lousa. Antes de ir na lousa, vamos dar uma ida aqui no PET para a gente ver o que vai acontecer. Semana 5, vamos falar sobre geometria, beleza? Então, ele já entra falando aqui o que é um polígono e fala sobre polígono côncavo e convexo. E eu quero te explicar isso aqui direitinho para você entender perfeitamente o que está acontecendo, beleza? Vamos lá na lousa? Em primeiro lugar, vamos falar o que é um polígono. Para formar um polígono, eu preciso de segmentos de reta. Nós estudamos na semana passada 3 tipos, né? Nós estudamos a reta, a semirreta e o segmento. Deixa eu fazer aqui os detalhes. A reta possui setinha dos dois lados. O segmento de reta tem uma bolinha e uma setinha. A semirreta, e o segmento de reta tem bolinha dos dois lados. Então, para formar polígono, eu preciso pegar apenas segmentos de reta. Somente esses daqui. E quantos? Quantos você quiser. O polígono é formado por vários segmentos de reta. Então, se eu tenho uma figura assim, reta, reta, curva, isso é um polígono? Não, não é um polígono justamente porque ele tem uma parte que é curva. E segmento de reta, semirreta e reta não tem parte curva, tá vendo? Tem que ser reto mesmo. Então, isso aqui não é um polígono. É uma figura geométrica sim, mas não é considerado um polígono, beleza? Então, para ser polígono, eu preciso fazer vários segmentos de reta. Estou fazendo aqui vários deles, tá vendo? Olha isso que eu acabei de desenhar. É uma figura toda torta, toda bagunçada, cada lado tem um tamanho, mas é um polígono. O polígono é formado por segmentos de retas e fechados, não pode ser aberto. Deixa eu te explicar o que é aberto e o que é fechado.
Agora eu fiz, ó. Esse daqui, tá vendo? Ele é fechado em todos os pontos. Esse aqui não, tá vendo? Aqui ele é aberto, ó. Tem esse espaço aqui. Quando ele é aberto, ele não é polígono. Se ele for fechado, ele é polígono. Então, formado por segmentos de retas? Sim. É fechado? Sim. Então, é um polígono. Uma outra coisa que não pode acontecer é esse polígono ter lados que se cruzam. Por exemplo, aqui ó, nós temos esse momento aqui, onde nós temos aí segmentos que são concorrentes. Não pode acontecer isso. Tá? O polígono não tem esse momento aqui que os segmentos são concorrentes. Depois que a gente já entende o que é um polígono, a gente começa a trabalhar com aqueles polígonos mais comuns. Eu posso trabalhar, por exemplo, com um quadrado, com um retângulo, posso fazer um triângulo. Esses polígonos são polígonos que a gente trabalha todos os dias, então eles são mais fáceis de visualizar. Cada um tem a sua característica, um número de lados, e a gente precisa, óbvio, aprender tudo isso e decorar todas essas características de cada um, e a gente vai fazer agora. A primeira característica é dizer se um polígono é côncavo ou é convexo. E como que eu vou saber isso? Em primeiro lugar, vou te mostrar dois tipos de quadriláteros. Aqui a gente tem uma ponta de seta, e aqui eu tenho um outro quadrilátero qualquer, parecido com um paralelogramo, mas não é um paralelogramo. Observe que as duas figuras têm 1, 2, 3, 4 lados. Então ele é um quadrilátero. Quadrilátero. Esse aqui, 1, 2, 3, 4, também é um quadrilátero. Esse aqui, que está à direita, é um quadrilátero convexo. Convexo. Esse é um quadrilátero não convexo ou côncavo. Qual é a diferença entre eles? De cara você já sabe que eles são diferentes. Olhando para os dois você percebe isso. Mas como que eu identifico essa característica? Lembra que a gente cortou o segmento de reta com uma espada ninja? Eu falei para vocês assim, olha, imagina que você é um ninja que você vai cortar a reta no meio com a espada. Vamos pegar essa mesma espada ninja e vamos cortar esses polígonos aqui. Eu vou fazer aqui uma linha cor-de-rosa, que é a linha que é a minha espada. Olha só, cortei, cortei. Todas as vezes que você cortar um polígono e você cortar em mais de 2 lugares, 1, 2, 3, 4, esse polígono é côncavo. E todas as vezes que você cortar em apenas 2 lugares, ele é convexo. É simples essa característica. Agora eu vou te mostrar isso de um outro jeito. Eu gosto muito de pensar que as figuras convexas, elas são cheias, como se fossem infladas. Se eu faço aqui um polígono, olha esse polígono, quantos lados tem esse polígono? 1, 2, 3, 4, 5, ele é formado por 5 segmentos de reta. Ele é um pentágono. Pentágono, penta vem de 5, pentagrama, uma estrela tem 5 pontas, pentágono, 5 lados. Ele é uma figura convexa, é como se ela tivesse cheia, como se ela tivesse... Imagina uma boia vazia e você vai enchendo essa boia depois. Ela vai se abrindo, se tornando assim cheia para fora. Então quando eu olho um polígono e ele parece que está cheio, então é um polígono convexo. Vou fazer um que é não convexo, polígono côncavo agora. Olha esse polígono. Em um momento, tá vendo? A gente tem uma pontinha aqui, olha, apontando para dentro dele. É como se eu pudesse enchê-lo de ar e essa parte aqui viesse para fora assim, ó. Mas ela não está para fora, ela está voltada para dentro. Então esse polígono é um polígono côncavo, beleza? E aquela mesma ideia, se a gente fizer o corte, ó, eu consigo cortar em mais de 2 lugares. Portanto, é um polígono côncavo, um polígono não convexo, beleza? Essa é a característica. Então, eu já te mostrei aqui no PET as características tanto de o que são polígonos e o que é um polígono convexo e um polígono côncavo, beleza? Observe aí o que a atividade trouxe, leia o texto do PET para você entender como ele explicou isso. Vamos falar agora sobre número de lados. Aqui a gente tem uma tabelinha muito bonita, deixa eu pôr essa tabela aqui do lado, deixa eu ampliar ela para você enxergar melhor. Essa tabela, ela fala o nome de cada polígono. E como é que eu vou dar nome? Como é que eu coloco o nome num polígono? De acordo com o número de lados. Se o polígono tem 3 lados, é um triângulo. Aí você tem que lembrar do jogo de futebol. Campeão, bicampeão, tricampeão. 3 lados. Então, tri. Essa palavra tri vem de 3. Então, se eu tenho 3 lados, eu tenho um triângulo.
Um trilátero também seria um nome correto, tá? A gente pode chamar o triângulo de trilátero, não está errado. Mas a gente se habituou a falar triângulo, uma figura de 3 ângulos. Aí vem 4 lados. 4 seria a palavra tetra, um tetrângulo. Um tetrilátero seria alguma coisa assim, mas nós falamos quadriláteros. Não é quadrado, tá? Preste atenção que dentro dos quadriláteros são várias figuras. O retângulo, o losango, o quadrado, o trapézio, são todas figuras de 4 lados. Então uma figura de 4 lados não se chama quadrado. Uma figura de 4 lados se chama quadrilátero, porque ele pode ser um quadrado ou pode ser um retângulo. Então eu chamo quadrilátero, beleza? 5 lados eu já falei, é o penta. O Brasil já ganhou 5 Copas do Mundo, então ele é um time pentacampeão. Nós somos pentacampeões mundiais, Copa do Mundo. Então, 5 lados, pentágono. Lembra da Copa do ano passado? Ano passado não, alguns anos atrás. Brasil rumo ao hexa. Hexa, 6. Então, hexágono, são 6 lados. 7, hepta. Esse aqui todo mundo esquece. Heptágono, 7 lados. Aí vem 8 lados. Para quem gosta de assistir UFC, MMA, aquele não se chama ringue, se chama octógono, né? Mas o ringue daqueles lutadores é uma figura de 8 lados, então ele se chama octógono. 8 lados, octógono. Depois vem 9 lados, eneágono, 9 lados. Esse também é difícil de lembrar. 9 lados, eneágono. E 10, aí você lembra, olha, 10 anos formam uma década. Deca vem de 10. Então, decágono são 10 lados. Um decágono. Beleza? Decágono. Eu posso falar, por exemplo, duodecágono. São 20 lados. Duo de 2, 10. Decágono. Duodecágono. Se eu falar dodecágono, eu estou falando 12 lados. Então, ó, decágono, 10 lados. Um decágono, 11 lados. Dodecágono, 12 lados. A partir daí, os nomes começam a se misturar. Por exemplo, eu posso falar pentadecágono, uma figura de 15 lados. Eu posso falar tridecágono, com 30 lados. E uma figura de 48 lados. Como é que é o nome dela? Essa figura não tem nome. A gente não coloca, a gente chama assim, ó, polígono de 48 lados. Simples assim, beleza? Algumas têm um nome específico e outras não têm. E pode ser quantos lados você quiser. Aí uma figura de 2.500 lados. Não tem nome, é um polígono de 2.500 lados. O que nós precisamos decorar é essa tabelinha aqui, beleza? Esses aqui nós precisamos decorar. Olha lá, eu falei o duodecágono e coságono também pode ser chamado de 20 lados, tá joia? Não tá errado não. Então, olha, até 10, decágono, mais fácil, um decágono, dodecágono, pentadecágono e icoságono. Decore essa tabelinha, deixa ela anotada aí bonitinha, coloca ela no caderno, copia essa tabela no caderno, que é muito importante, tá joia? Essa tabelinha aqui, para você levar para a escola, depois eu vou dar vista nesse material, para você decorar os nomes. Agora vamos falar de polígonos regulares. O que são polígonos regulares? O que é regular? Vamos imaginar que você está na rodoviária. Então o ônibus passa a cada 1 hora. Vamos supor que você está lá na rodoviária, você quer ir para Carangola, aí o guichê fala assim, de hora em hora sai um ônibus para Carangola. Ou seja, ele é regular porque a cada hora ele vai sair. Agora, se ele saísse assim, olha, às 3 da tarde, aí tem dia que ele sai às 4, tem dia que sai às 5, tem dia que sai às 7, tem dia que nem vai. Aí você chega lá e fala assim, olha, acabou de sair um ônibus para Carangola, qual que é o próximo? Aí o guichê vai te falar, não sei te dizer, porque tem dia que ele vem mais cedo, tem dia que ele vem mais tarde, você vai ter que ficar esperando. Aí você fala, poxa, mas aí é muito chato, ele deveria ser regular, ele deveria ter um horário correto. E o polígono também é assim. Quando eu falo que um polígono é regular, ele tem que ter os lados iguais, os ângulos iguais, ele tem que ser todo perfeito. Então todas as vezes que eu olhar para um polígono, ele tem que ter lados perfeitamente iguais, ângulos perfeitamente iguais. É muito difícil desenhar esses polígonos regulares, tá? Alguns deles. Por exemplo, o quadrado é fácil. Quadrado. Mas eu posso desenhar aqui, ó, outro quadrilátero. Então eu tenho 2 quadriláteros diferentes. Qual que é a diferença entre eles? Esse tem 4 lados exatamente do mesmo tamanho, igualzinho. Outra coisa são os ângulos retos aqui, ó. Você aprendeu na aula que esse ângulo possui 90 graus. Então eu tenho 4 ângulos de 90 graus. Quando eu olhar para esse outro polígono, esse lado aqui é o menor, depois vem esse, depois vem esse aqui e depois vem esse, ou seja, são 4 lados, cada lado tem um tamanho. Olha essa abertura de ângulo, tem um tamanho,
essa aqui parece ser obtusa, um pouquinho maior que a 90. Essa aqui é obtusa também, maior que 90. Essa é aguda, menor que 90. E essa é aguda, menor que 90. Ou seja, são dois quadriláteros, são duas figuras de 4 lados, mas são completamente diferentes. Uma é uma figura regular, toda bonitinha, toda igual, regular. E essa aqui do lado é irregular. Não é uma figura que está bonitinha, toda certinha. Então, quando nós chamarmos de polígonos regulares e irregulares, eu preciso indicar isso, tá? Que são perfeitos ou não. Aqui eu vou desenhar para você um octógono, beleza? Deixa eu tentar desenhar um octógono. Será que vai dar certo? Eu acho que não vai dar certo. Por isso que eu disse que era difícil. Aí, está quase perfeito. Essa figura que eu acabei de desenhar possui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 lados iguais. Os lados têm o mesmo tamanho. Outra característica é essa abertura de ângulo aqui, ó. Todos os ângulos possuem o mesmo tamanho. Esse é um octógono regular. E eu poderia desenhar um octógono sem ser regular? Sim. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha aí, desenhei uma figura de 8 lados, toda bagunçada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Os dois são octógonos? Sim, os dois são octógonos. Só que um octógono é regular e o outro não é. É fácil de entender a diferença, não é? Quando é regular e quando não é, o regular ele é todo bonitinho. Fica facinho de entender. Terminamos essa primeira parte falando sobre polígonos, beleza? Terminamos. Nós vamos agora falar sobre triângulos e classificar esses triângulos. Essa parte você precisa copiar agora, ok? Então vem comigo na lousa e eu vou te explicar aqui bem detalhado toda essa classificação dos triângulos. Em primeiro lugar, o que é um triângulo? O triângulo é um polígono de 3 lados. Olha aí, esse aqui é um triângulo. Fácil assim. Vou escrever aqui em cima. Classificação, para você copiar, tá? Classificação dos triângulos. Os triângulos podem ser classificados de duas maneiras diferentes. A primeira é de acordo com os lados e a segunda é de acordo com os ângulos, tá? Então eu vou fazer uma linha aqui no meio, dividindo a minha tela em duas partes. Do lado esquerdo será a classificação de acordo com os lados. Então eu vou escrever de acordo com os lados. E aqui desse lado, de acordo com os ângulos. Então são duas classificações. Deixa eu marcar aqui bem bonitinho a palavra lados. Ficou feio, né? Aqui embaixo. Lados e ângulos. O que mais que eu vou fazer aqui? Agora eu vou desenhar esses triângulos. De acordo com os lados, são 3 classificações. A primeira é o triângulo que é todo bonitinho. Olha lá. Custei a desenhar bonitinho e usei a ferramenta errada. Vou tentar de novo. Aqui. Esse. E esse. 3 triângulos. Qual é a diferença entre eles? Preste atenção, beleza? O primeiro possui 3 lados iguais. Os 3 lados têm o mesmo tamanho, 5 centímetros, 10 centímetros, os 3 são iguais, ok? Um triângulo de 3 lados iguais. Quando os lados são iguais, eles são equivalentes. Portanto, eu chamo esse triângulo de equilátero. Equilátero. Que os 3 lados são equivalentes. Esse aqui embaixo é um triângulo que possui 2 lados iguais e esse aqui embaixo menorzinho, ou maior talvez. Quando ele possui 2 lados iguais, ele tem o nome de iso. Iso é uma cópia, então ele se chama isósceles. Isósceles. O que é um triângulo isósceles? Possui 2 lados iguais. E se por acaso ele for igual a esse aqui embaixo, olha, que são 3 lados diferentes, ele se chama escaleno.
Então, o triângulo é classificado de 3 maneiras. Lados iguais, equilátero. 2 lados iguais, isósceles. Lados todos diferentes, escaleno. Beleza? Então, essa é a classificação dos triângulos de acordo com os lados. E de acordo com os ângulos, quero ver quem vai se lembrar dessa parte da matéria. Quando eu tenho um ângulo de 90 graus, qual é o nome desse ângulo? Volta no seu caderno na página aí e verifica como se chama o ângulo que possui 90 graus. Olha aí, esse ângulo aqui. Esse ângulo se chama ângulo reto. Portanto, esse triângulo possui um ângulo reto. Ele se chama triângulo retângulo. Retângulo. Um outro triângulo, ele vai ter ângulos agudos. Olha aí, esse triângulo que eu acabei de desenhar, ele possui 3 ângulos agudos. Como os ângulos são agudos, ele se chama acutângulo, não é agudângulo, tá? Acutângulo. O que é um triângulo acutângulo? O triângulo acutângulo possui 3 ângulos agudos. E se por acaso esse triângulo tiver um ângulo obtuso, um ângulo maior que 90 graus, que é esse que eu acabei de desenhar, que é o ângulo que é maior que 90 graus, tá vendo? Ângulo obtuso, então ele se chama obtusângulo. Obtusângulo. Então o triângulo pode ser classificado de acordo com os seus lados e de acordo com os seus ângulos, beleza? Dá pausa no vídeo que eu tô apagando. Agora eu vou te dar aí um exemplo de como isso pode aparecer nas atividades. Olha só. Aqui eu tenho um triângulo. Esse triângulo possui 3 ângulos. Eu vou inventar as medidas aqui, tá? Ó, 40 graus. Aqui em cima, aqui do outro lado, ele vai medir 40 graus. E aqui em cima ele vai medir 100 graus. Esse lado aqui vai medir 8 metros. Esse lado aqui 6 metros e aqui embaixo 11 metros. Eu quero saber qual a classificação desse triângulo de acordo com os seus lados e de acordo com os seus ângulos. Em primeiro lugar, pelos lados então. Pelos lados. Ele possui lados iguais? 8, 11 e 6. Não, são todos 3 diferentes. Portanto, ele é escaleno. E agora, de acordo com os ângulos. Ele possui algum ângulo reto? Não. Possui os 3 ângulos agudos? Não. Ele possui um ângulo obtuso. Olha lá, maior que 90. Portanto, ele é obtusângulo. Então, todo triângulo nós vamos classificá-lo de 2 maneiras. Eu tenho que olhar para os lados e olhar para os ângulos. Então, essa tabela que você já copiou no caderno, com essa classificação, é muito importante durante as atividades. Você vai precisar dela, beleza? Então, terminamos nesse momento a matéria falando de triângulos. Te mostrei o que é um triângulo e também a classificação deles. Agora eu vou te mostrar os quadriláteros, figura de 4 lados. Eu vou te mostrar aí o nome dos quadriláteros principais, os mais comuns, beleza? Então, vem comigo para a lousa e vamos desenhar. Em primeiro lugar, o que é mais comum, que todo mundo sabe de cor, é o quadrado. Perfeito? Depois vem um retângulo, que também é um quadrilátero muito comum. Vou desenhar aqui na frente o losango. O losango é o que eu acho mais difícil de desenhar. Ah, não, já virou bagunça. Jesus, apagar a luz. Vou contar os quadradinhos agora de fundo, tá bom? Era aqui, professor Eliana e Emerson. Não era ali, era aqui. Deixa eu apagar esse lado aqui. — 5-0 para a lousa, mas eu não desisto nunca porque eu sou brasileiro. Olha, não ficou aquela Brastemp, não, mas você já entendeu que é um losango. Parece uma pipa, beleza? Mas o que é quadrilátero? O paralelogramo, um dos que eu mais gosto de toda a vida.
Essa figura aqui é o paralelogramo. Além dele, nós temos o trapézio também. Prontinho. Figuras desenhadas. Essas figuras, o que elas têm em comum? Todas elas possuem 4 lados. Todas elas têm 4 lados iguais. Desculpa, iguais não, 4 lados, é o número de lados. Cada uma delas tem a sua característica. Vamos observar essas características. Em primeiro lugar, o quadrado. O quadrado possui 4 lados iguais. E o losango também. O losango possui 4 lados iguais. Tá vendo? Então, quadrado e losango, qual é a característica? 4 lados iguais. Qual que é a diferença do quadrado e do losango? A diferença são os ângulos. O quadrado possui ângulos retos, ângulo de 90 graus. O losango não possui. Ele possui 2 ângulos agudos e 2 ângulos obtusos. Então, os dois têm 4 lados iguais, mas os dois possuem ângulos diferentes. Se eu olhar para o retângulo possui 4 lados retos, 4 ângulos retos. Só que os lados, ó, esse é igual a esse e esse aqui é igual a esse aqui. Perceba então que os pares de lados paralelos são correspondentes, são iguais. Na matemática a gente usa a palavra congruentes, quando você ouvir essa palavra, que são iguais. Aqui embaixo eu tenho paralelogramo, esse lado é igual a esse, este lado é igual a esse. Então os pares de lados são congruentes. Os ângulos não formam 90 graus. Obtuso, obtuso, agudo, agudo. São 4 ângulos aí, 2 a 2 diferentes. Para terminar, esse aqui que é o mais diferentão, esse lado pode ser igual a esse ou não, tá? Pode ser ou não. E aqui em cima eu tenho um outro lado de outro tamanho, aqui embaixo outro lado de outro tamanho ainda. Esse é o trapézio. Vamos anotar os nomes? Então o primeiro deles é o quadrado. Retângulo. Losango. Paralelogramo. E trapézio. Esses são os quadriláteros principais, beleza? Dá pausa no vídeo, copia, o título aqui em cima são quadriláteros. Quadriláteros. Fluiu? Copia no caderno. Agora aqui vamos ver o PET, o que ele trouxe pra gente com essa matéria. Olha aí, ó, ele traz aqui a classificação dos triângulos, tá? Não se esqueça. E depois vem falando sobre os quadriláteros. Então observe que os quadriláteros que eu desenhei, aqui também tem, e tem toda essa informação que eu disse sobre os lados e sobre os ângulos também, beleza? Todas essas informações. Depois disso, você vai começar as atividades. Analise os triângulos, os ângulos internos de cada triângulo, classifique os triângulos de acordo com seus ângulos. Esse que possui um ângulo reto, retângulo. Esse aqui, ó, no final, que possui um ângulo maior que 90, esse ângulo mais aberto, é um obtusângulo. E essa letra B é um acutângulo. É só você voltar um pouquinho aqui, ó, que você vai ver essas características aqui, beleza? Os 3 triângulos, e aqui você vai colocar o nome deles. Aqui nós temos os quadriláteros, e você vai identificar quais os quadriláteros. Por exemplo, letra A, não tem lados paralelos. Quais não tem? O H não tem, o F não tem, o A não tem, o B não tem. Eles não são paralelogramos, eles não possuem os lados paralelos. É só você classificar, beleza? Aqui nós temos as decomposições e o número de triângulos obtidos. Por exemplo, ó, essa aqui forma 2 triângulos, tá vendo? Essa aqui, ó, 1, 2, 3, 3 triângulos. 1, 2, 3, 4 triângulos. Então, essa figura que possui 4 lados, se você contar, 1, 2, 3, 4, forma 2 triângulos. Então, ó, número de lados, 4. Quantos triângulos formam? 2. Aqui no final, quantos triângulos formam? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o octógono com 8 lados, 6 triângulos. Põe o número 6, é só preencher a tabela. Beleza? E terminou. São poucas atividades, apenas 4 atividades. Não se esqueça de fazer no caderno, depois clicar no link do formulário para me enviar. Ok? Fluiu? Terminamos a aula de hoje, uma aula super tranquila, a atividade também está bem fácil, espero que você goste bastante. Deixa seu comentário aqui no vídeo, fala como foi seu dia, tá joia? Tchau, tchau, até a próxima, fica com Deus, fui!